Vamos ao primeiro relato: Cemitério de Greyfriars, o espírito vingativo de Mackenzie. Meu nome é Rafael, sou brasileiro e sempre fui cético quanto ao sobrenatural. Em 2022, fiz uma viagem pela Europa com um grupo de amigos e uma das paradas foi Edimburgo, na Escócia. Uma cidade linda, mas envolta por uma atmosfera pesada, carregada de história e silêncio. Foi ali que, por curiosidade mórbida, decidi visitar o famoso cemitério de Greyfriars. Me disseram que era o lugar mais assombrado do mundo. Histórias de desmaios inexplicáveis, arranhões surgindo do nada, e até mesmo pessoas que perderam a sanidade após pisar lá. Sinceramente, achei exagero, mas algo em mim queria conferir com meus próprios olhos. Cheguei ao portão no fim da tarde, o céu nublado, o vento cortante e a neblina rastejando pelo chão como uma presença viva. Me afastei do grupo e entrei sozinho. Queria sentir a experiência de verdade. Foi quando passei por uma lápide gasta pelo tempo, com o nome George Mackenzie gravado nela. George Mackenzie. Aquele nome ecoou na minha cabeça de forma estranha, como se eu já o conhecesse. Mais tarde, descobri que ele foi um juiz cruel do século XVII, responsável pela morte de centenas de presbiterianos que se opunham ao regime. Dizem que seu túmulo foi violado nos anos 90 por um sem-teto, e desde então, o espírito do juiz se tornou uma presença maligna no local. Enquanto andava entre os túmulos, comecei a sentir um peso no ar, como se a atmosfera se tornasse mais densa. Não era medo comum, era uma sensação de estar sendo observado. Meus passos começaram a ecoar diferente, como se houvesse mais pés além dos meus sobre as folhas secas. Passei por uma área cercada chamada Black Mausoleum, onde dizem que Mackenzie está enterrado. Ao me aproximar, o vento cessou. Tudo ficou silencioso. O tipo de silêncio que não pertence ao mundo dos vivos. Tirei o celular para tirar uma foto e foi aí que vi uma sombra dentro da cripta. Não era um reflexo, não era ilusão, era algo real. A figura dentro da cripta não se mexia, mas parecia me encarar. Um borrão negro, mais escuro que a própria noite. Senti um calafrio subir pela espinha e meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Saí correndo, mas não consegui ir longe. Meu tornozelo travou, como se algo o tivesse agarrado. Caí de joelhos, e foi nesse momento que senti a primeira ardência. 3 arranhões profundos no meu braço esquerdo, como se unhas invisíveis tivessem me marcado. A dor era real, e o sangue quente manchava a manga da jaqueta. Olhei ao redor. Ninguém. O cemitério estava vazio. Comecei a ouvir vozes sussurrando, mas não em inglês. Eram palavras antigas, carregadas de ódio, que pareciam vir da própria terra. Tentei rezar, mas minha voz não saía. Levantei e corri com toda a força. A saída parecia mais distante a cada passo. O mundo ao redor havia mudado. As árvores estavam mais secas, os túmulos pareciam mais antigos, como se eu tivesse atravessado para outro tempo. Quando finalmente alcancei o portão de ferro, ouvi um grito vindo de trás, um grito humano, de puro terror. Mas quando olhei, não havia ninguém. Consegui sair e reencontrei meus amigos, mas eles notaram que eu não estava bem. Tremia, estava pálido e não conseguia explicar direito o que havia acontecido. Nos dias seguintes, notei algo ainda mais estranho. Hematomas surgindo do nada, pesadelos recorrentes com o mesmo homem, um rosto pálido, vestido com roupas antigas, sempre parado no meu quarto, observando enquanto eu dormia. Minha saúde piorou. Comecei a ter lapsos de memória e uma sensação constante de que algo havia voltado comigo. Entrei em contato com um historiador local que me contou que dezenas de turistas haviam relatado experiências semelhantes. Um caso chamou minha atenção. Uma jovem americana que, após visitar o túmulo de Mackenzie, passou a falar em línguas mortas e teve de ser internada. Tentei me convencer de que tudo era psicológico, um surto causado pelo medo. Mas então, vi a última foto que tentei tirar dentro do cemitério. Nela, além da cripta, havia um rosto atrás de mim. Um rosto que não era meu, nem de ninguém que estivesse lá. Após retornar ao Brasil, continuei sendo atormentado por visões e pesadelos. Procurei ajuda espiritual, psicológica, médica,
nada resolveu por completo. O que experimentei no cemitério de Greyfriars não pode ser apagado, porque algo de mim ficou lá, e algo de lá veio comigo. Às vezes, durante a noite, escuto o portão de ferro se abrindo, mesmo morando em apartamento. Sinto o mesmo vento frio, e uma vez, escrevi durante o sono. Quando acordei, havia uma frase no espelho, escrita com meu próprio sangue. O julgamento ainda não acabou. Se você estiver pensando em visitar Greyfriars, pense 2 vezes. Às vezes, os mortos não querem ser lembrados, e outros querem ser vingados. Se você chegou até aqui e sentiu um frio na espinha, vamos ao segundo relato. Cemitério de Stuhl. O portão para o inferno. Me chamo Carolina. Sou jornalista investigativa e passei parte da minha vida desmentindo boatos e lendas urbanas. Mas em 2019, uma pauta mudou minha trajetória para sempre. O local? Um cemitério minúsculo, quase esquecido, em um vilarejo rural do Kansas, chamado Stuhl. Ouvi falar pela primeira vez em um fórum obscuro da Deep Web, onde diziam que ali estava escondido um dos 7 portões do inferno. Ri na hora. Mas as descrições eram detalhadas. Figuras encapuzadas vistas ao entardecer, distorções do tempo, árvores que sussurram nomes esquecidos. Decidi investigar. Viajei até Stuhl sozinha, com uma câmera, um gravador e ceticismo de sobra. Ao chegar, estranhei o silêncio absoluto. Nem um cachorro, nem o som de vento entre as árvores. Só um calor seco, sufocante, e a estranha sensação de estar sendo vigiada. O cemitério ficava ao lado de uma velha igreja em ruínas, de onde diziam que o próprio Lúcifer aparecia 2 vezes por ano, no equinócio da primavera e no Halloween. Era julho. E mesmo assim, algo estava errado. Atravessei o pequeno portão de madeira, podre, coberto de musgo, rangendo como se não fosse aberto há décadas. O lugar era minúsculo, cerca de 20 túmulos, todos antigos, com datas apagadas e símbolos riscados de forma irregular. Um deles me chamou a atenção. Estava isolado dos outros, com uma pedra rachada e uma cruz tombada. Me aproximei. Não havia nome, apenas uma inscrição ilegível. Coloquei a câmera no tripé, liguei o gravador e comecei a narrar. Foi então que percebi que o som ao meu redor havia sumido. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nem mesmo o som do vento. Olhei no visor da câmera. A imagem tremia, mesmo com o equipamento firme. A bateria, que estava cheia, drenou em segundos. O gravador parou sozinho. Quando o peguei, estava quente demais para segurar. Nesse momento, o chão pareceu vibrar e tive certeza de que alguém ou alguma coisa estava se aproximando. Olhei ao redor. O cemitério estava vazio, mas o céu havia escurecido subitamente, como se algo bloqueasse o sol. Minha respiração ficou pesada. Comecei a ouvir passos atrás de mim, mesmo sem ver ninguém. Corri até a igreja abandonada e entrei. Dentro, o ar era insuportável. Um cheiro de enxofre e carne podre impregnava tudo. No altar em ruínas, havia marcas no chão, como arranhões, e ao centro, um buraco parcialmente tampado por pedras e madeira. Um velho poço, um túmulo violado, não sei, mas dele emanava um calor anormal. Foi então que ouvi a voz, grave, gutural, falando meu nome. Não era possível. Ninguém sabia que eu estava ali. A voz se repetia, cada vez mais próxima. Quando me virei, vi uma silhueta parada na entrada da igreja. Alta, encapuzada, imóvel. Gritei e me joguei para trás, mas a figura não se moveu. Ela apenas desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Saí correndo da igreja. Ao cruzar o portão do cemitério novamente, percebi que o céu estava claro, o vento soprava e o som dos pássaros havia voltado. Mas o relógio marcava 18h17, e eu havia entrado no local às 15 horas. Voltei ao hotel em estado de choque. Ao conferir as imagens da câmera, notei algo ainda mais perturbador. No momento em que filmei o túmulo isolado, uma sombra atravessou rapidamente o visor. No áudio do vídeo, mesmo com o gravador desligado, havia vozes sussurrando em latim. Repetiam uma palavra, aperiatur, significa abra-se. Decidi voltar ao Brasil e arquivar tudo. Porém, as experiências não pararam. Nos dias seguintes,
Recebi e-mails anônimos com fotos minhas no cemitério, tiradas de ângulos que eu jamais fiz. As imagens traziam mensagens escritas à mão. Você abriu. Passei a ter apagões. Acordava em lugares diferentes da casa, com marcas vermelhas nos pulsos, como se tivessem me segurado. Sonhava com um lugar subterrâneo, cheio de ossos, onde figuras sem rosto me cercavam, sempre murmurando, porta aberta. Comecei a desconfiar de mim mesma. Será que trouxe algo comigo? Ou fui marcada para retornar? Em uma madrugada insone, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi. Do outro lado, apenas uma respiração pesada, seguida de uma frase dita com ódio. Nos vemos no próximo solstício. Desde então, vivo fugindo. Mudei de cidade, mudei de nome, mas o pesadelo continua. Cães uivam sempre que passo, luzes piscam quando chego em casa, e às vezes ouço batidas vindo do porão, mesmo morando em um apartamento. Sei que o que vi em Stuhl não foi apenas lenda. Aquilo é real. O portão está lá. E talvez existam outros. Se você estiver curioso, vá por sua conta e risco. Mas lembre-se, alguns portões não se abrem. Eles esperam para serem abertos. Se essa história te arrepiou, curta, compartilhe e siga o canal Lendas em Verdades, onde o mito encontra a da história. Porque no próximo vídeo, talvez seja tarde demais para voltar.